Será que você está aceitando ou tolerando coisas que não são agradáveis ao Senhor? A dopamina de hoje é uma alerta para que a gente tenha atenção e que a gente consiga alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Então fique nessa dopamina e deixe o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina desta terça-feira. Você que já chegou aqui, que alegria ter você junto comigo, começando o teu dia da melhor forma. É a melhor forma a gente começar o nosso dia, tendo aqui uma dose de palavra do Senhor, de sabedoria para o nosso dia, de instrução. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. A gente já começou a dopamina com aquele questionamento que dá aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mas acalma o teu coração, porque eu tenho certeza que ao longo do nosso tempo aqui de devocional, o Senhor vai esclarecer o seu coração se hoje você tem ou não aceitado coisas que não são agradáveis a Ele. E se você tem aceitado, Deus vai te dar a instrução de como deixar isso de lado e começar a andar de acordo com a vontade dele. Mas antes, você que está aqui, você já pegou a tua Bíblia? Porque a gente não faz devocional sem a leitura bíblica. Então, pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, prepare aí a sua expectativa para a gente ter esse nosso tempo de reflexão. E antes de tudo isso, se você não curtiu o vídeo, já curta o vídeo, compartilha com suas amigas e comenta aqui o que você tem achado das nossas dopaminas. Tem abençoado a sua vida? Eu tô amando ler os devocionais, olha gente, tô amando ler os comentários de cada conquistadora, ver que tem muitas conquistadoras chegando por aqui, que estão sendo abençoadas, têm sido impactadas com os nossos conteúdos e eu glorifico a Deus por cada uma de vocês, porque vocês são resposta de oração. Eu tenho orado por vocês, então pode ter certeza que se você é inscrita nesse canal, você já está nas minhas orações, porque eu oro por cada conquistadora que está aqui. Eu falo, Senhor, todas que se inscreveram no meu canal, que o Senhor venha encontrá-las, que o Senhor venha abençoá-las e que as dopaminas sejam a diferença que elas precisam. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal, então já se inscreva, conquistador, para você já estar nas minhas orações também e não perder a nossa programação. Nós temos uma programação aqui muito pensada em te ajudar a ter mais intimidade com Deus, a se tornar uma mulher sábia, a saber se posicionar. Nós temos muitas coisas novas que vão ser liberadas para vocês, muita programação incrível que eu tenho certeza que vai fazer você aprender muito. E o meu objetivo é realmente ser aqui um lugar onde nós sejamos muito francas na conversa, no ensinamento, porque assim como um dia eu precisava de pessoas que também fossem assim para me ajudar, hoje eu quero fazer isso com você. Inclusive ontem nós tivemos o Destemidas Podcast, que nós temos toda segunda-feira às 20 horas, e lá eu compartilhei um pouco do meu testemunho, uma parte do meu testemunho com vocês. Eu falei do momento em que eu entrei em depressão, sobre decepções que eu enfrentei, situações que eu passei, inclusive no empreendedorismo. Teve gente que perguntou, você trabalha com o quê? Qual é o seu empreendimento? Eu contei tudo isso no Destemidas Podcast. Então, se você tem passado por algum momento de decepção, tem sentido alguma frustração, está passando por um processo difícil, eu te convido a assistir depois o Destemidas Podcast de ontem, porque eu tenho certeza que vai responder ao seu coração, vai falar com você, e eu compartilhei de maneira muito franca e verdadeira, muito vida real, porque é isso que eu desejo. Eu não quero maquiagem aqui, eu não quero farsa, eu quero verdade. Então, se você gosta disso, vai lá depois para você também ser impactada com esse nosso tempo de conversa. Já abriu sua Bíblia? 1 Coríntios capítulo 5? Então nós vamos ler juntas agora o que está escrito nos versos 11 e 12. E se você assistiu e participou do nosso ponto de acesso sábado, você vai lembrar que nós lemos esse mesmo texto no ponto de acesso. No ponto de acesso a gente falou sobre o julgamento. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa capacidade que nós devemos ter em julgar. Porque muitas vezes nós, sem perceber, a gente acaba não julgando de maneira correta aquilo que nós precisamos julgar. E por incrível que pareça, conquistadora, a dopamina de hoje não foi combinada com o ponto de acesso de sábado, mas a verdade é que o Senhor colocou tudo dentro do calendário dele, né? Então, se os conteúdos foram muito próximos e eles estão falando a mesma coisa ali com comunicações diferentes, é porque Deus ele tem algo para falar com você. Ele está querendo nos instruir a ter a atenção e a alerta para ver se a gente realmente
tem sido perceptível com as coisas que nós estamos aceitando na nossa vida. E para você ter clareza que o que eu estou falando é realmente do Senhor, as dopaminas o Senhor me dá, eu escrevo, eu faço os devocionais, são frutos do meu momento com o Senhor, e os pontos de acesso são momentos que o Diego tem com Deus. E a gente não se fala assim, né? Tipo, o que você vai falar? O que eu vou falar? A gente não coloca isso porque a gente quer deixar o Senhor direcionar. E nós estamos estudando o Sermão do Monte e coincidiu, né, a jesuicidência, que eu costumo dizer, que o momento que a gente falou sobre julgamento calhou justamente com o que nós vamos falar nessa dopamina. Então, eu vejo como a mão do Senhor. Mesmo nós não combinando nada, o Senhor ele já tinha combinado tudo. E eu amo ver quando o Senhor ele conecta todas as coisas para uma mesma visão, para o mesmo propósito. Então, o que eu posso te falar é: abra o seu coração, não deixe nenhuma resistência na sua mente, no seu coração, e impedir você de receber a instrução dessa palavra. Às vezes pode nem ser tão fácil ouvir algumas coisas que nós vamos ouvir aqui hoje, mas é necessário, porque se você quer crescer em maturidade, na fé, você precisa estar atenta a essas coisas e começar a ter posicionamento. O que eu mais falo para vocês aqui é que nós devemos ser posicionadas. Uma conquistadora, como eu chamo vocês, não é só porque você ganha ou conquista coisas. Não, não é sobre isso. Eu estou chamando vocês de conquistadoras porque vocês têm posicionamento, vocês têm ousadia, vocês sabem como se comportar e como se posicionar diante das circunstâncias. E o que nós vamos ouvir hoje é justamente uma instrução para você que quer ser diferente no meio dos iguais. Vamos entender o que está escrito aqui nesse texto? Então vamos lá, versículo 11 e versículo 12 dizem assim: Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Vamos prestar atenção e vamos entender o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto. Essa aqui é uma carta que Paulo escreve à igreja, no momento em que ele fica sabendo que estava acontecendo no meio da igreja algo que não era agradável ao Senhor. Então ele ficou sabendo que existiam algumas práticas, a imoralidade estava crescendo dentro da igreja, muitas pessoas que se denominavam cristãs, que se denominavam, crentes ali do meio da igreja, essas pessoas elas não tinham abandonado práticas do mundo, não tinham deixado as coisas do mundo e elas estavam no meio da igreja, vivendo dentro da igreja, convivendo, se dizendo irmãos em Cristo, mas as atitudes delas iam totalmente contra aos ensinamentos e aos princípios que o próprio Jesus tinha deixado. E aqui Paulo, então, ele se posiciona com autoridade, escrevendo essa carta, trazendo essa consciência aos irmãos. E aqui ele fala: irmãos, fiquem atentos com quem vocês andam comendo, com quem vocês andam se conectando, se relacionando, mesmo que essas pessoas se digam, ou se denominem irmãos. E aqui é um ponto muito forte que a nossa dopamina vai nos trazer hoje. Nós temos que tomar cuidado com as falsas aparências conquistadoras. Nós precisamos ter atenção porque às vezes nós estamos sim deixando com que pessoas que se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Cristo, se dizem espirituais, serem conectadas conosco e nos influenciando a pensar ou agir de maneira que é totalmente contrária à vontade de Deus. E nós precisamos ter essa consciência, porque sabe que o que o inimigo mais gosta de fazer? Ele gosta de enganar aqueles que acham que não estão sendo enganados. O inimigo ele é tão astuto que ele vai agir sempre com essa astúcia. Quando ele enganou Eva, ele não enganou Eva de forma assim monstruosa ou assustadora. Pelo contrário, a maneira como ele enganou Eva foi na conversa, foi ali, naquele bate-papo que parecia inocente, que de repente foi lá e manipulou Eva a cometer o pecado. E é assim que o inimigo faz. Ele não mudou as estratégias dele e a gente muitas vezes cai como um patinho porque nós não estamos sendo posicionados quando nós falamos da nossa fé.
Nós estamos aceitando qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo, inclusive, de pessoas dentro da nossa vida, convivendo conosco, sentando à mesa, compartilhando e dividindo conhecimento, porque nós achamos que só porque a pessoa se diz cristã, ou porque a pessoa diz que crê em Deus, ou porque a pessoa diz que lê a Bíblia, não, então essa pessoa é um exemplo a ser seguido. Então essa pessoa merece estar no meu círculo social. Só que hoje nós estamos tendo uma alerta do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos sim ter atenção e analisar e julgar aqueles que andam conosco. E aqui Paulo ele não está falando que você vai julgar quem está no mundo. Porque quem está no mundo, gente, vamos entender, o que é estar no mundo? É aquela pessoa que não quer nada, não quer compromisso com nada de Deus, não está na igreja, não quer seguir os princípios da palavra, até gosta de ouvir uma palavra ou outra, até gosta, de pensar e falar que tem a fé em Deus, mas não é uma pessoa que se denomina e que se posicionou como cristã. Não é uma pessoa que carrega a bandeira de Cristo. Então essa pessoa, com um conceito bíblico, é uma pessoa que não está no seio da igreja, não está no meio dos cristãos. Então essa pessoa a gente vê como uma pessoa de fora, as pessoas que ainda não fazem parte do seio de Cristo. Então essas pessoas é fácil a gente julgar, você concorda comigo? Porque elas realmente vão praticar o que elas acham que tem que praticar e que vão muitas vezes ser incoerentes com a palavra de Deus. E não adianta a gente ficar, nossa, que absurdo, olha lá o fulano, o Beltrano, olha o que ele está fazendo. Mas aquela pessoa, ela não acredita na palavra, ou ela não vive a palavra. Então, você julgar uma pessoa dessa é meio que assim, é você falar o que é mais óbvio, né? É dizer que banana é banana, porque é um óbvio, todo mundo vê. Agora, o que Paulo está nos instruindo é a gente ter atenção, percepção com os que estão dentro. E agora que começa o nosso ponto de posicionamento. Porque como cristãos, nós não podemos aceitar qualquer tipo de prática e dizer que isso agrada a Deus. E dizer que isso não tem problema. E começar a flexibilizar coisas que levam a gente para o oposto do que a palavra nos ensina. E é o que mais tem acontecido. E já acontecia na época de Paulo, imagine agora. Quanto mais a gente anda, quanto mais a gente avança, a gente vai vendo que vai surgindo sim ensinamentos errados, falsos profetas, doutrinas que não estão ligadas e não estão associadas à palavra, pessoas que estão na igreja, mas não têm compromisso, aí posta foto que está na igreja lá, tomando a Santa Ceia, aí depois, já no outro dia, já está lá na balada. É isso que tem acontecido. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso papel de julgar não é condenar. Não é condenar, mas o nosso papel é de discernir quando a pessoa já está na prática cristã ou quando ela está num processo de conversão. Porque existem pessoas que começam a ir para a igreja e essas pessoas elas não mudam da noite para o dia. Por quê? Há um processo de libertação, há um processo de transformação e esse processo ele vai acontecer. E o que Paulo está dizendo aqui não é sobre esse processo. Ele está dizendo sobre pessoas que não querem viver o processo de transformação, mas que continuam na igreja, continuam fazendo práticas que acabam induzindo outros a também praticarem. E muitas vezes nós não estamos abrindo os nossos olhos. E sabe o que me chama a atenção? É que aqui ele fala de coisas que são muito visíveis e coisas que não são tão visíveis assim. Olha só, ele menciona imoralidade. O que é imoralidade? É aquela pessoa que apega-se muito ao apego sexual, a querer bancar, né? Aquela pessoa que está apegada aos prazeres da carne, quer viver os desejos da carne. Essa pessoa imoral, muitas vezes a gente não percebe de primeira. Às vezes vai ser aquela pessoa que vai ter uma postura, que quer seduzir, que quer meio que ganhar no jeitinho, e a gente às vezes não percebe. Por quê? Porque a gente não vai escancarar uma imoralidade muitas vezes. Então você tem que ficar atento. Tem muita gente, muitos jovens, às vezes dentro da igreja, aí começa de conversinha com um e com o outro, aquela conversinha começa a ir para outro caminho. Ali já está a demonstração da imoralidade e que as pessoas precisam ter atenção.
Às vezes a gente fica tentando maquiar, dizendo, não é isso não, acho que eu tô entendendo errado. Amiga, se você é solteira, você está conversando com alguém e essa pessoa começou com algum assuntinho, um papinho, mesmo sendo da igreja, dizendo que é da igreja, mas tá ali, ó, com um papinho que é estranho, não finja que tá tudo bem. Corta o mal pela raiz, porque uma hora você pode cair na cilada e quando perceber você já caiu no enrosco e depois já é difícil de sair. Então Paulo está dizendo aqui alguns exemplos. Nós temos que ter atenção. Olha outra coisa que ele fala aqui, avareza. Pessoas que têm dó de servir ao Senhor com seus recursos, de dizimar, de ofertar, que reclamam, que falam sempre mal da igreja, que sempre está tentando encontrar um defeito na igreja em relação ao financeiro, fique atenta. Às vezes são pessoas que já estão no seio da igreja, estão ali servindo, fazendo, mas são pessoas que estão sempre procurando uma forma de criticar a igreja, está sempre procurando uma forma de pôr dúvida na maneira como está sendo administrado o recurso da igreja. São pessoas assim que muitas vezes dentro da igreja adoece a fé dos outros. Então, se você às vezes tem sentado em rodas de pessoas que estão ali colocando pulguinha atrás da orelha, será mesmo que o pastor sabe administrar o dinheiro? Será mesmo que esse dinheiro está indo para o lugar certo? Ei, cuidado, esse tipo de assunto é perigoso, porque você está falando de algo que é sagrado e o nosso papel não é tentar adivinhar como a igreja está sendo administrada financeiramente. O nosso papel é dizimar e ofertar. Quem tem o papel de administrar são os pastores, os responsáveis pela tesouraria da igreja. E se eles fizerem errado, eles devem se acertar com Deus. Mas nós devemos ter a atenção, porque muitas pessoas falam, não vou dizimar, não vou ofertar porque eu não confio. A palavra do Senhor está dizendo, a avareza. Pessoas às vezes que não querem doar, não querem ajudar, pessoas que nunca querem investir, só querem receber, mas não querem dar. A avareza não é só financeira, tem muitas outras coisas. Então fique atento, tem muitas pessoas de dentro da igreja que estão fazendo isso e sem perceber, outros estão caindo na mesma onda. Outros estão indo pelo mesmo caminho e há um grande perigo nisso. Mais outro exemplo que Paulo traz aqui, a idolatria. Ah, mas a idolatria é só quando a pessoa tem ali imagens. Não! Idolatria é tudo que está acima de Deus. Pessoas que priorizam trabalho, pessoas que priorizam família, bens, passeios, viagens, acima de Deus. Que coloca qualquer coisa como melhor, como prioridade do que servir a Deus, do que estar na presença de Deus, do que buscar a Deus, do que ler a palavra. Então, tome cuidado. Pessoas que estão, às vezes, indo para o caminho da idolatria também de homens. Nossa, você viu lá? Esse pastor é maravilhoso. Nossa, ele é o melhor. Eu não perco nada dele. Aí, se o pastor não prega, vem outro, não quero. Porque é só aquele pastor que eu quero ouvir. Cuidado. Idolatria dentro da igreja e muitas pessoas não estão percebendo. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui porque isso é real e acontece dentro da igreja. E se a gente não tomar cuidado, vem de uma maneira tão sutil. Lembra sempre da serpente induzindo Eva. E você vai prestar atenção que o inimigo faz isso também dentro daqueles que acham que não estão sendo enganados, mas que estão. Porque nós temos que ter atenção em uma coisa. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele não vem com cara de mal. Ele vem como um cara de anjo de luz. Ele vem com uma cara bonita para te enganar. E muitas vezes, muitos que estão na igreja acham que só o fato da pessoa estar ali, aquela pessoa está induzindo ela para o caminho certo, mas não está. Então nós devemos sim julgar, ter atenção ao que a pessoa fala, como ela vive, avaliar os frutos, porque Jesus mesmo fala, conhecerei a árvore pelos frutos. Então você tem que analisar o fruto da pessoa. Essa pessoa que critica, essa pessoa que só fica falando coisas que não são coerentes, essa pessoa que está sempre tendo uma crítica, uma situação para apontar, um exemplo ruim para dar, ou uma atitude que não é agradável a Deus. Quais são os frutos dessa pessoa? Essa pessoa está fazendo a diferença? Ou essa pessoa está ali só para criticar, só para causar? E às vezes a gente está só abraçando essas pessoas, só porque elas dizem ser irmãs ou irmãos. Então hoje a dopamina está sendo uma alerta. É uma alerta mesmo. E se você
não tem percebido pessoas assim, fique atenta para que você não seja essa pessoa. Porque muitas vezes nós podemos ser essas pessoas. E como nós aprendemos, inclusive, no ponto de acesso passado, nós não podemos julgar o outro sem antes olhar para nós mesmos. Então avalie se você está sendo uma dessas pessoas aqui. Se você tem alimentado esse tipo de atitude na sua vida e você não tem percebido. Porque se talvez você não esteja vendo alguém fazendo, talvez você seja a pessoa que está fazendo isso. E isso é muito forte. E nós precisamos ter esse cuidado. Então fique atenta, porque é sutil. E quando nós começamos a dar brechas, o inimigo ele entra e entra mesmo. E começa a levar a gente para um caminho de ilusão, onde a gente acha que está certo, mas normalmente nós estamos completamente errados. E um outro exemplo que ele traz aqui, o caluniador. Aquele que só fica falando mal. Sabe aquela pessoa que sempre fala mal? Cuidado, fofoqueiros, pessoas que estão sempre falando dos outros. Esse tipo de pessoa, o Senhor não se agrada. E aqui você precisa ter atenção. Se você identificar pessoas assim, que estão agindo desta forma, não é você apontar o dedo na cara do irmão e dizer, você é um caluniador, você é um avarento. Não. Mas é você orar por essa pessoa e buscar em Deus a direção de como ajudar essa pessoa a sair dessa posição. Porque às vezes ela está fazendo isso e ela não está enxergando que ela está indo contra a vontade de Deus. E isso é um grande perigo. O maior perigo é quando a pessoa vai estar cega, mesmo achando que está correta. Quem é essa pessoa que nós podemos trazer de exemplo? O próprio Paulo. Paulo ele escreve isso com autoridade, sabe por quê? Porque por muito tempo ele foi o homem cego, que fazia tudo achando que estava fazendo para Deus, mas na verdade ele estava fazendo para homens. Mas quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, as escamas caíram dos olhos e ali ele pôde enxergar que tudo que ele fazia antes não era para Deus, era para o homem. Que tudo que ele fazia antes não agradava a Deus, mas que na verdade ele tinha que mudar o jeito dele de viver. Então, eu posso dizer e afirmar, existem pessoas que às vezes dentro da igreja elas estão fazendo tudo isso e elas não estão percebendo e achando que é normal, porque até hoje não tiveram pessoas que tiveram coragem de orar por elas, ajudá-las a enxergar e até mesmo instruir naquilo que elas precisam melhorar. E se você tem percebido alguém assim e Deus tem colocado essas pessoas na sua vida, é o seu dever orar por essas pessoas e tentar ajudá-las da melhor forma, assim como Paulo diz. Não se junte, não deixe com que isso cresça, corte o mal pela raiz. Não está falando para você abandonar, mas está falando para você não deixar isso te influenciar. Você conseguiu entender? Então a dopamina de hoje é essa instrução para a tua vida. Agora cabe você pegar essa palavra, pôr em prática e analisar a sua própria vida e o seu entorno, para que você não caia na armadilha daquilo que pode te afastar de Deus. E se você compreendeu essa palavra no seu coração, eu te convido a ter esse tempo de oração junto comigo. Senhor, neste momento eu declaro em nome de Jesus que todas as escamas, Pai, toda cegueira espiritual que possa estar impedindo de identificar aquilo que não te agrada, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que venha cair por terra. Que a partir de hoje essa conquistadora possa ter a percepção e o discernimento para identificar aquilo que não está te agradando, tanto nas atitudes dela, quanto nas atitudes das pessoas ao entorno. Que ela seja posicionada para ajudar e instruir aqueles que também estão caminhando na tua presença e que não podem se desviar ou deixar com que influências negativas afastem essas pessoas do Senhor. Assim eu oro e entrego na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, hoje nós terminamos a nossa dopamina aqui, mas eu quero te deixar um desafio. Tira um print aqui da nossa tela, posta nas suas redes sociais e coloca lá o que mais te impactou na nossa dopamina de hoje. Eu vou ficar muito feliz e comenta aqui também o que Deus falou ao seu coração. E se você ainda não adquiriu os nossos livros, Marcas da Sabedoria e Despertar Espiritual, nós temos o link deles aqui na descrição do vídeo. Adquira para que Deus possa também falar ao seu coração e abençoar a sua vida. E eu te espero amanhã, aqui às 7 horas da manhã, para mais uma dopamina, para a gente ter esse nosso tempo com o Senhor. Um grande beijo e tchau, tchau!